Olá, um bom dia para você. Foi numa manhã de quinta-feira, há exatos 30 anos, que chegava aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília, o primeiro presidente eleito democraticamente pelo povo brasileiro após 29 anos de regime militar. Um até então desconhecido governador de um pequeno estado brasileiro, Alagoas, chegava aqui ao Palácio do Planalto, em Brasília, com uma missão difícil. Ele tinha 40 anos e 7 meses de idade. Fernando Collor de Mello enfrentava uma grave crise na economia, com a inflação batendo a casa dos 1000% ao ano. Mas chegou empossado pelo Congresso Nacional e ovacionado pelo público que o aguardava aqui exatamente na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Após a posse, ele subiu a rampa do Palácio do Planalto, foi recebido pelo então presidente José Sarney, empossado, recebeu a faixa presidencial e depois se dirigiu ao parlatório do Palácio, onde discursou pela primeira vez à nação como presidente da República. Quais são as impressões de Fernando Collor de Mello 30 anos após a sua posse? O que ele viveu nessas 3 décadas, depois de um governo turbulento, envolvido com denúncias de corrupção e que foi interrompido 2 anos depois em um processo de impeachment, o primeiro processo de impeachment sofrido por um presidente brasileiro aqui no Congresso Nacional. Quais são as impressões, quais são as lembranças, as memórias, as vivências? O que ele acha do atual governo que ocupa o Palácio do Planalto do presidente Jair Bolsonaro? Tudo isso é o que nós vamos saber hoje aqui no Política Cruzada. Eu conversei com Fernando Collor de Mello e na volta do intervalo nós vamos trazer todos os detalhes dessa entrevista exclusiva. Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo, agora no 13º andar do prédio do Senado Federal. Nesse importante dia para a história política nacional, completa-se 30 anos da posse do presidente Fernando Collor de Mello na presidência da República Federativa do Brasil. Ele nos recebe aqui no gabinete hoje. Presidente, muito obrigado por nos atender. Um bom dia para o senhor. Muito bom dia a vocês, muito bom dia àqueles que nos assistem. É uma alegria muito grande poder estar falando para Minas Gerais e especificamente para o Triângulo Mineiro, que é uma região de Minas com a qual eu tenho uma grande afinidade, porque desde os 6 meses de idade eu frequento o Grande Hotel do Barreiro, no Araxá. Digo 6 meses de idade porque eu tenho fotos no álbum. Eu numa charrete com minha companheira, minha mãe, eu com 6 meses de idade. Então, todos os anos nós íamos lá fazer a estação de águas, chamado naquela época, né? Então, eu gosto muito do Araxá, tenho uma grande afinidade. Transferi, inclusive, quando presidente, eu transferi o governo para o Araxá. E tem vários atos assinados por mim, publicados no Diário Oficial, datado Araxá, tanto, no ano de 92. Olha que interessante. E o Uberlândia, nem se fala. Hoje o Uberlândia cresceu demais, né? Mas há anos atrás Uberaba era uma cidade maior, hoje Uberlândia sobrepujou, mas também as Expo Zebu, das quais eu participei como presidente, enfim, eu tenho um carinho muito grande pela região do Triângulo Mineiro e é com muita alegria que eu falo com vocês no dia de hoje. Como é que o senhor está avaliando, pela experiência que o senhor tem de parlamentar, de ex-presidente, de ex-governador, de ex-prefeito, como é que o senhor está avaliando o primeiro ano de gestão do presidente Jair Bolsonaro? Eu avalio com preocupação. Eu tenho preocupações com a evolução do governo. Não acho que as coisas estejam acontecendo de forma a nos contemplar, a todos nós brasileiros, com um adicional de esperança no futuro, sabe? Tenho muitas preocupações, essa falta de articulação com o Congresso Nacional, os excessos que são cometidos por integrantes do governo nas suas
interlocuções, né? A falta de articulação também interna do próprio governo, tudo isso me traz uma certa preocupação em relação ao futuro do país, no que tange à governabilidade, que é absolutamente necessária para que nós possamos implementar as medidas que o Brasil carece, para que nós possamos, a partir daí, recuperar a nossa capacidade de crescimento e desenvolvimento. Nos últimos tempos, uma situação que repercutiu muito em todo o país foi essa divulgação de um vídeo que as pessoas atribuíram ao presidente Jair Bolsonaro, isso num grupo de WhatsApp, dizendo que ele fazendo apologia ou defendendo essa manifestação contra, que estava marcada para hoje, contra o Congresso Nacional. O senhor viu que isso realmente é um atentado à democracia? Olha, não faz bem a democracia. Seguramente bem a democracia não faz. Porque no início de governo, um presidente que é eleito com uma expressiva votação, como ele obteve nas urnas, que elege uma bancada de 52 deputados federais. No seu primeiro ano de governo, ao invés de estar pelo princípio que norteia o processo democrático articulado de forma harmônica e independente com os três poderes, que são os pilares do sistema democrático, o executivo, o legislativo e o judiciário, o presidente se confronta com os poderes, né? E nesse caso específico de hoje, no chamamento que ele fez, que está aí o vídeo circulando, o chamamento que ele fez para que a população vá às ruas e se manifeste contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Que é isso ele não fala explicitamente, mas os manifestantes, aqueles que estão coordenando essa manifestação, falam nos convites que enviam pelo WhatsApp, pelos meios eletrônicos, falam de que é um movimento para defender o presidente da República do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, contra as investidas do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Então isso, bem a democracia não faz. Eu lamento que o presidente tenha incorrido num equívoco, no mínimo, num equívoco que eu espero não se repita. Pela sua experiência, inclusive, que sofreu um processo de impeachment, considerando essa desarticulação política do presidente Bolsonaro, o senhor acredita que ele corre o risco de sofrer um processo de impeachment? Ou, vou dizer melhor, de não terminar o mandato? Se continuar nessa toada, se não houver uma mudança rápida por parte do governo, no que tange a sua preocupação em se articular politicamente com o Congresso, partindo do princípio de que o presidente da República é o líder político da nação. Sendo o líder político da nação, ele tem a obrigação de fazer e o dever de fazer política. E fazer política por intermédio dos partidos políticos e dos políticos. Isso de forma institucional. Então, no momento em que ele se não nega, mas ele se abstém de fazer essa articulação e criar esse vínculo de solidariedade com uma base consistente que ele construa dentro do Congresso Nacional, ele corre, sim, não tendo essa base de sustentação, riscos de ter o seu mandato interrompido. Não sei por que meios, mas eu não saberia prever que meios, mas que isso geraria uma crise de ingovernabilidade e de uma crise de ingovernabilidade para a interrupção de um mandato é muito rápido. Isso nós já temos exemplos recentes, o meu próprio exemplo, depois o exemplo acontecido com a ex-presidente Dilma Rousseff. Então é muito perigoso esse rumo que o governo vem tomando, esse descaso do governo no que tange a sua articulação política e também nesse conflito permanente que existe entre as instituições, provocados esses conflitos pelo próprio Executivo.
Hoje, já depois de tanta experiência de tudo que o senhor viveu, o senhor reconhece que essas análises que o senhor está fazendo agora, por exemplo, do governo do presidente Jair Bolsonaro, que é a falta de articulação política, foi um erro que o senhor cometeu no passado? Sem dúvida, sem dúvida. Talvez por isso mesmo eu possa hoje falar com vocês dessa maneira, não é? É porque esse é um filme que eu já vi. Eu já passei por isso. Um dos erros que eu cometi, o principal erro que eu cometi foi o descaso que eu tive na articulação com o Congresso Nacional. Foi um erro que levou ao meu afastamento da presidência e isso eu estou mais ou menos vendo agora, nesse momento, sabe? Repito, é um filme que eu já vi. E o que eu não gostaria de ver esse final repetido. Ainda dentro desse tema, esse vídeo que o presidente Jair Bolsonaro divulgou, claro que assim, resguardadas as devidas proporções do caso, tem alguma semelhança na análise do senhor com aquela convocação que o senhor fez para as pessoas saírem em defesa do governo naquela época? O senhor vê uma semelhança nesses dois episódios? Há uma semelhança, sim. E foi o outro erro que eu cometi. Mas sabendo-se que naquela época, quando eu fiz esse pronunciamento, aqui lá no Palácio do Planalto, foi numa solenidade em que eu estava incentivando a renovação da frota de táxis, com a redução do IPI na aquisição por parte dos taxistas do seu novo veículo e com autorização para que a Caixa Econômica financiasse esses veículos. Então foi um movimento grande dentro do Palácio, no Salão Leste, muita gente presente, muitos taxistas e muitos gritos de apoio, e isso foi no mês de julho. Eu fui afastado em setembro. Isso já estava em plena ebulição. Sim. Na questão do impeachment, né? E eu não ia falar nessa solenidade. Falaram os presidentes do banco, o ministro da Fazenda, o representante dos taxistas, e, enfim, aí o chefe da cerimônia deu por encerrada, está encerrada a cerimônia e tal, não sei o que mais. A presidente agradece a presença de todos. E eu me dirigi para o elevador, para ir para o meu gabinete. Quando aí vieram os presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, e acho que o ministro também, alguns ministros, vieram dizendo, não pode deixar de falar, porque o pessoal lá, enquanto eu estava indo para o elevador, o pessoal dizia, fala Collor, fala Collor, fala Collor. Aí eu me deixei levar por essa solicitação, voltei e aí fiz esse discurso em que eu pedi que as pessoas no próximo domingo vamos sair todos de verde e amarelo para mostrar quais são as nossas cores e tal, assim, assado, né? Peçam às suas famílias que no próximo domingo, e esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas janelas, que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Quero pedir isto a vocês e irei cobrar de vocês esse pedido que lhes faço, porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. E no domingo seguinte, as pessoas saíram, na sua imensa maioria, vestidas de preto. Quando eu vi aquilo, eu disse, realmente, eu acho que agora está encerrado esse meu período como presidente. E 3 meses depois, aconteceu a votação na Câmara dos Deputados, que, em função dessa minha desarticulação, me afastou da presidência. É sim, e que o Brasil! Então, as semelhanças há. E, do mesmo jeito que não foi bom naquela ocasião, dessa vez agora também não será bom. Ainda dentro dessa questão da democracia, a gente viu falas recentes do filho do presidente Bolsonaro, do próprio ministro Paulo Guedes, fazendo uma defesa à volta do AI-5, depois desconversou, disse que não era bem assim, etc. e tal.
Como é que o senhor avalia isso nesse contexto que a gente está vivendo, depois de tantos anos, depois da redemocratização, depois de tudo isso? Como é que o senhor avalia as falas do entorno do presidente? É uma série de impropriedades, né, para dizer o mínimo. Eu acho que o presidente deveria chamar o feito à ordem, né, e dizer ao seu entorno, ao seu núcleo duro, composto pelos seus familiares e por aqueles seus assessores mais próximos dentro do Palácio do Planalto, para eles pararem, dentro do Palácio do Planalto e na esplanada dos ministérios, para eles pararem de falar de assuntos que não são afeitos às suas atribuições de origem, né? E os seus filhos, uma recomendação ainda maior, dizendo que vocês parem de falar, porque tudo o que vocês falam, todo mundo entende como alguma coisa que eu ou pedi a vocês para falar, ou se não pedi, por não repreender no que foi falado por vocês, eu estou apoiando. Então, ele tem que fazer isso, porque essas declarações, o que o ministro Paulo Guedes, que é um reconhecido homem competente na área dele, na área de economia, o que ele tem que utilizar exemplos tão toscos, tão rudes, para explicar por que o dólar está... porque ele acha que o dólar tem que tem que ser cotado a maior, até porque essa cotação do dólar, a questão do dólar não é da atribuição dele, isso é a atribuição do Banco Central. Quem fala sobre câmbio é o Banco Central, o ministro da Fazenda não tem nada a ver com essa questão de câmbio. Então ele não somente se mete nessa questão do câmbio, dizendo, e aí sinalizou, não, o câmbio está, o dólar subindo, batendo aí a R$5, né, o dólar, e em função de uma declaração do presidente que vem alicerçada com um exemplo muito mal colocado, né, com uma figura muito mal colocada em relação às empregadas domésticas, afetando uma camada da população extremamente operosa e merecedora de nosso respeito pelo esforço enorme que elas fazem. E se quiserem poder ir à Disney e satisfazer uma alegria de um seu ente querido, muito bem, nós temos que aplaudir e achar que isso está certo, que deve ser isso mesmo, né? Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita, vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil, entendeu? Está cheio de coisa bonita para ver. Em relação aos filhos, falar na questão da volta do AI-5, como alguém que seja democrata, eleito pelo voto, pode chegar e falar na volta do AI-5, quer dizer que é o contrário de consolidar o processo democrático. Quer dizer, isso gera aquela impressão, puxa, será que eles estão pensando numa ruptura institucional? Será que vem aí um fechamento? Será que vai haver um golpe dentro do governo? Então, tudo isso suscita, todas essas declarações mal dadas, todas essas declarações suscitam interpretações como essa que nós estamos aqui conversando e eu estou tentando interpretar. E isso vai de boca em boca, isso vai para as redes sociais e definitivamente isso não ajuda o governo. Não ajuda o governo, não ajuda a governabilidade do país e não ajuda a nação brasileira. Porque o Brasil saiu muito dividido dessas eleições. O Brasil, ele se repartiu. E ao presidente da República, além de caber a liderança política da nação, cabe também a ele o papel de ser o presidente de todos os brasileiros. Ele não é o presidente apenas daqueles que fizeram a eleição dele, votaram nele. Ele é o presidente de todos os brasileiros. Então, o que ele tem que fazer é diminuir essa divisão que existe hoje na sociedade brasileira. Ele tem que acalmar a população, ele tem que acalmar os ânimos, ele tem que
dar um tratamento mais de humanidade nas suas palavras, né? Para poder trazer a nação para ficar em torno dele e entendendo-se em torno dele de um projeto que ele tenha para o país. Isso é que une a população. Um governo que não queira esgarçar ainda mais essa divisão que existe desde a eleição presidencial e, ao mesmo tempo, propor de uma forma clara, de uma forma inteligível, de uma forma que as pessoas todas compreendam um projeto de nação em que a população se veja incluída. Ela diz, puxa, esse projeto, eu me vejo aí dentro, eu faço parte dessa preocupação, dessa visão nova de país, dessa proposta de uma nova visão de país que o governo está sugerindo. É isso que é necessário fazer. Mas o fato de Bolsonaro ter sido eleito sem um projeto, então não foi com a chancela da população? Esse é um problema. Porque no Brasil, eu falo isso de forma insuspeita, que eu sou parlamentarista, eu não sou presidencialista. Eu acho que o presidencialismo é a carroça do sistema político brasileiro. Eu acho que esse presidencialismo de coalizão, ele não ajuda a governabilidade. Você defende o parlamentarismo ou Parlamentarismo, eu sou parlamentarista. Ou seja, eu defendo a eleição de um presidente que fica com as atribuições de chefe de Estado e eleger um parlamento que, do parlamento, sai um primeiro-ministro que passa a ser o chefe de governo, apoiado já por uma maioria e em função de um projeto de governo que esse conjunto de pessoas, de forma majoritária, estão apresentando para implementar, não é? Então, a população votou no candidato, mas o candidato, qual o projeto que o candidato tinha? Era um projeto sempre muito baseado nessa questão dos costumes, né? Nessa questão de eu sou a favor disso, sou contra aquilo, né? A questão de gênero, a questão de ideológica, né? E ele não conseguiu construir um projeto que dissesse, olha, eu vou resolver o problema das crianças em idade pré-escolar. Eu vou fazer um grande programa de educação infantil, vou fazer um grande programa de creches, ou eu vou fazer um grande programa de ensino superior, de qualificação, para qualificação de profissionais, de mão de obra, porque cada dia mais nós necessitamos de mão de obra qualificada para o Brasil conseguir competir no plano internacional, e para isso nós precisamos de pessoas competentes e preparadas para isso. Isso a gente aprende nas escolas e nas universidades. Ou dizer, eu vou resolver o problema da saúde, eu vou reforçar o SUS, vou fazer com que o SUS funcione e atenda melhor a população, mas eu vou, em relação ao meio ambiente, eu vou cuidar para que a questão ambiental no Brasil ela seja devidamente adequada às nossas necessidades, tanto de manutenção, conservação do meio ambiente, como também da necessidade de nós termos de nos desenvolvermos, haver uma conciliação disso e falar isso de forma clara, de como fazer isso, de onde vai sair o dinheiro para isso. Isso é um projeto e um plano de governo. Isso não houve. A população ela se tomou de tal maneira de sim a favor desse contra aquele, que ninguém viu nada mais além disso. Especificando, tornando mais claro, houve um núcleo de 20%, 25%, 30% na eleição, de 20% a 30%, que votaram nele, no atual presidente. O outro percentual que lhe permitiu a vitória, foi de pessoas que não queriam o outro lado, não queriam o opositor, não queriam o partido em oposição a ele. Então, esse pessoal votou por exclusão. Votou por exclusão. E esse pessoal, essas pessoas, esse contingente de pessoas, hoje é um contingente de pessoas que estão desiludida.
desanimada com o governo. Não é mais um pessoal que faz parte das hostes governistas, né? E as pesquisas estão aí para demonstrar isso, né? Então o núcleo dele ficou reduzido aí aos 15, 20%, que é para quem ele costuma falar, que é essa mensagem um pouco rude, né, para não dizer muito rude, uma mensagem muito dura, não é? E isso vai afastando as pessoas, o que vai causando receio, causando medo, causando uma resistência a essa agressividade, e ele vai acabar perdendo. Mas as pessoas, de fato, votaram nele uma parcela, porque gostavam e gostam do jeito que ele fala e governa, mas quem deu a vitória foi esse contingente que queria qualquer um outro candidato, menos aquele candidato de oposição. Então é esse pessoal que hoje está desiludido e que ele precisa reconquistar. E precisa reconquistar com base na apresentação de um projeto de país, um projeto que faça aglutinar, que aglutine a população brasileira, a nação brasileira, em torno desse projeto, do que vai ser feito para resolver o problema da saúde, da educação, da segurança pública, da habitação, né, da mobilidade urbana, enfim, de como vai haver essa reforma tributária, que é uma coisa importantíssima que aconteça, e até agora o governo anuncia que toda semana vai mandar, e não manda, e eu acho que não vai mandar, porque a reforma tributária, ela parte qual é o princípio da reforma tributária? A reforma tributária, todos que queremos uma reforma tributária, e aí eu incluo governadores, o próprio pessoal do Executivo Federal, a sociedade, os empresários, queremos uma reforma tributária, todos pensando que vão ganhar um pouco mais na sua arrecadação. Agora, acontece que só pode dar uma parcela do que arrecada aquele que arrecada mais. Então, a União arrecada 60%, 70% de todos os tributos, contribuições e impostos nacionais, né, do país. Então, se alguém tem que abrir mão para atender aos interesses daqueles que estão querendo uma reforma tributária, é a União. E eu pergunto, será que interessa à União, interessa ao governo abrir mão agora, no momento em que a questão fiscal ainda não foi resolvida, em que o prenúncio para esse ano, em função dessa questão do coronavírus, que vai se agravar, não tenho a menor dúvida, é claro que não há, concordo plenamente que não há nenhuma margem para se ter pânico, mas nós temos que aguardar que a situação vai piorar no mundo inteiro, né? Até porque não se tem ainda a vacina, está todo mundo correndo atrás, né? Então, em função disso, do impacto que isso está tendo na economia, né? Já tivemos um crescimento pífio em 2019, né? 1% de crescimento, menor do que o crescimento em 2018, que foi de 1,3%. Então, 2020, que se pronunciava um PIB de até os mais otimistas, julgando até ser possível um crescimento de 3%, já estão reavaliando isso e hoje está na casa dos 2%, as previsões dos economistas e daqueles institutos que fazem essas pesquisas constantes e que são referência para a nossa informação, de que já estamos na casa dos 2%, o máximo que nós poderemos crescer em 2020, o que é absolutamente insuficiente. Então, tudo isso é uma série de coisas, pelo que você está vendo, que exige que o governo tome logo uma atitude. Essa questão da reforma tributária é uma delas. Ele tem que dizer que, olha, a reforma tributária, nós não vamos enviar a reforma tributária. Existem 2 projetos em tramitação aqui no Congresso. Um do economista Bernardo Api e outro de um parlamentar. Então, esses 2 podem ser a base para que o Congresso comece a discutir sem esperar que o Executivo mande a sua proposta de reforma tributária. Então, eu acho que nós poderíamos aqui no Congresso avançar nessa discussão, porque eu acho que essa é uma reforma extremamente importante. A reforma administrativa, do mesmo modo, né? A reforma administrativa é uma reforma que o governo está
demorando a encaminhar. Mas por quê? Porque essa reforma administrativa vai mexer com núcleos que são muito próximos do atual presidente. Não é? E ele talvez não esteja querendo mexer nisso agora. Enfim, quais são as reformas que nós temos aí pela frente para serem realizadas, para serem sugeridas, para que sejam enviadas ao Congresso Nacional? Temos essas duas. E até agora nada. Bom, vamos falar um pouquinho de história. Exatamente há 30 anos, no dia 15 de março de 1990, o senhor subia aqui a rampa do Palácio do Planalto, claro, ovacionado pela população que esperava, depois de 29 anos, teve o direito de votar para escolher um presidente, também um presidente jovem, o mais jovem à época, com um pouco mais de 40 anos de idade. 40, né? Até hoje o mais jovem das Américas. É verdade. Qual é a melhor ou talvez maior lembrança que o senhor tem dessa data, do 15 de março de 1990? A lembrança melhor que eu tive foi quando eu fui ao parlatório, depois de ter recebido a faixa presidencial. Quando fui ao parlatório, que é aquele púlpito de mármore que tem de frente ao Palácio do Planalto, onde os presidentes, vez por outra, um ou outro utiliza, e eu utilizei para falar à população que estava ali tomando a Praça dos Três Poderes, né? A transição democrática se completa neste instante, com a posse de um presidente da República eleito pelo voto direto da maioria. Aquele foi um momento de profunda emoção, de muita emoção, e ao mesmo tempo em que eu sentia o peso de uma enorme responsabilidade que estava recaindo naquele momento sobre mim, para governar um país com tantos problemas, um país com uma inflação de 86% ao mês. Não é 86% ao ano, que já é uma coisa escandalosa, 86% ao mês. Como resolver isso, acabar com esse processo hiperinflacionário, resolver essas questões no plano externo, das nossas contas externas, de voltarmos a sermos parceiros confiáveis no sistema internacional, enfim, de como resolver os problemas sociais do país, sobretudo na área da educação, que foi uma área na qual eu sempre me dediquei muito, tive muita energia voltada para isso, né? Como resolver, enfim, a implantação do SUS, porque o SUS foi implantado por nós. A lei de implantação do SUS foram leis da minha época, de setembro, uma lei de setembro e a outra de dezembro de 1990. A lei que eu encaminhei ao Congresso e o Congresso aprovou. Então foi um grande também resolver essa questão do SUS, implantar o SUS, né? Enfim, e aí vem as outras questões, o Código da Defesa do Consumidor, que também foi nossa, a questão da lei cultural, da lei Rouanet, que foi nossa, a questão da abertura comercial, a quebra dos monopólios, a abertura da importação dos carros, dos celulares, né? Enfim, que nós tínhamos computadores de geração muito anterior à geração de computadores que eram vendidos à época nos supermercados lá dos Estados Unidos, nos drugstores dos Estados Unidos. Então, como mexer com isso tudo de forma rápida, de modo a trazer mais conforto e mais confiança à população no seu próprio destino, né? Tudo isso recaía sobre mim naquele momento, mas a euforia da posse e da manifestação popular que eu recebi naquele momento foi marcante, foi muito importante. Presidente, o senhor considera que o impeachment ocorreu pela falta de articulação política do Congresso, por causa das denúncias de corrupção que o senhor sofreu, por causa da hiperinflação que não foi controlada, por causa, talvez, eu não vou dizer o fracasso, mas talvez do mau desempenho do plano Collor, inclusive com o fatídico, polêmico confisco da poupança, ou para outros, o bloqueio de ativos, né? Qual foi o elemento crucial que culminou no afastamento do senhor? Eu acho que foi um pouco disso tudo, não é? Um pouco disso tudo. Eu começaria por denúncias de corrupção.
porque isso aí já é uma prova cabal. Eu fui afastado da presidência na suposição de que as acusações que me faziam naquele momento fossem verdadeiras, ou seja, foi transmitido para a população: olha, nós estamos acusando o Collor disso, daquilo, atos de corrupção do Collor. Eu pessoalmente ia buscar o dinheiro no Brasiljet e aconteceu várias vezes, e quando chegava com dinheiro, passava para a dona Ana, ela fazia a distribuição do dinheiro para pagar os funcionários da residência, e eu levava de imediato e pagava. Então, com base nisso, nessa acusação, é que eles me afastaram da presidência. Quem afastou? O Congresso com o qual eu não havia tido o comportamento necessário em relação à minha articulação com ele. Então, todas essas denúncias de corrupção demoraram 2 anos para serem investigadas. Foram investigadas, eu fui investigado de cima a baixo, né? E tudo quanto é denúncia que vocês possam imaginar na vida me fizeram. E essas investigações todas foram levadas depois à mais alta corte de justiça do país, que é o Supremo Tribunal Federal, para que ele julgasse. E o Supremo Tribunal Federal me julgou inocente de todas as acusações que me fizeram. Então fica a pergunta: ora, se tiraram ele da presidência, na suposição, e fazendo a gente acreditar que aquelas denúncias de corrupção eram verdadeiras, e depois vem quem é dado o direito de julgar e diz que ele é inocente, como é que fica o mandato dele? Ou o mandato que já terminou dele, que com os 2 anos de investigação e mais um pouco já teria terminado o meu mandato. Então, fica essa questão, né? Sem nenhuma denúncia comprovada, sem nada comprovado, foi afastado da presidência da República um jovem que teve a ousadia de sair de um estado pequeno, mais digno e combativo, que é o estado de Alagoas, e vencer uma eleição pelo voto direto, disputando com as grandes raposas políticas da época, né? Tinha aí o ex-governador Brizola, o ex-presidente Lula, o ex-senador Mário Covas, o ex-vice-presidente Aureliano Chaves, o Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, presidente da Câmara Federal, o senhor Diretas, enfim, Paulo Maluf, e vários outros, né? Vários outros. Éramos 22 candidatos a presidente da República em 1989. Então, foi o preço que esse jovem de 40 anos, até hoje o mais jovem presidente do Brasil e das Américas, teve que pagar pela ousadia de, com seu idealismo, achar que pudesse mudar o Brasil do dia para a noite, junto com um grupo de jovens, de pessoas que estavam ao lado dele, e que isso seria possível ser realizado sem o apoio do Congresso Nacional. Então, eu acho que é um pouco disso tudo. Em relação ao bloqueio dos ativos, porque o confisco, se a gente for no dicionário e procurar o que significa confisco, confisco significa a pessoa pegar algo de alguém e não devolver. Isso aqui está confiscado, não é? E no caso, não. No nosso caso, houve um bloqueio de ativos, o bloqueio do dinheiro, mas esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus proprietários, aos seus detentores, em 18 parcelas. E eu paguei a última dessas parcelas em agosto de 1992, um mês antes de eu ser afastado da presidência em setembro. Então, eu ainda durante o meu mandato, eu devolvi até o último centavo todos os recursos que foram bloqueados e que precisavam ser bloqueados na época, porque com a inflação de 86% ao mês, a Casa da Moeda tinha que imprimir moeda, porque senão não havia moeda em circulação. Então, em geral, é assim que funciona. Quando tem uma inflação, 4%. Em geral, o meio circulante, a emissão de moeda, fica em 4%, 3%, 1%, 2%. Tirando daí desse exemplo, o dólar, que é uma moeda veículo universal, e que aí pode extrapolar na questão da emissão. Mas em economias normais, né, sobre o mundo de desenvolvimento, era assim que se faz. Então, quando a inflação ia 86% ao mês, 86% ao mês, 86% mais de moeda tinha que ser colocada em circulação.
E isso enchia o mercado de moeda, enchia o mercado de moeda. Então, para nós combatermos a inflação, nós tínhamos que fazer o controle de preços, o congelamento de preços, que é uma medida muito boa no começo, é ótima, e péssima quando tem que sair do congelamento. Porque no congelamento você ganha uma grande popularidade e quando você sai do congelamento você perde essa popularidade multiplicada por 2. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Então, mas nós tínhamos que fazer isso, tínhamos que fazer o congelamento. Ora, se nós íamos, se o fulcro do plano era o congelamento de preços para combater a inflação de 86% ao mês, nós tínhamos que dar um jeito nessa enorme quantidade de dinheiro em circulação na economia. Por quê? Porque com o preço congelado, todo esse dinheiro todo em circulação não iria mais para a especulação financeira, que esse dinheiro todo era utilizado à época para aplicações de overnight, que eles chamavam, de noite, né? Aplicava hoje, passava a noite, no dia seguinte já estava com 5 ou 6% a mais na sua conta. Então essas aplicações de absoluta especulação financeira e retirando o dinheiro do setor produtivo é que estava causando muito mal ao país. Então nós tínhamos que represar esse meio circulante. Então, o que é que nós fizemos? É como se fosse mais ou menos uma construção de uma represa. Nós represamos esse dinheiro todo, imaginando uma represa cheia de água. O que nós fizemos? Represamos com essa represa cheia de dinheiro. E ficou o dinheiro ali. Não deixamos o dinheiro circular. Não deixamos o dinheiro vazar pelo vertedouro. Deixamos o dinheiro ali parado, para que esse dinheiro não fosse para o consumo, não for porque aí quebraria o dinheiro para o consumo, esses recursos. Eles iriam para a compra de geladeira, para a compra de carros, para a compra de fogão, linha branca, enfim. Iria para esse tipo de produtos. E isso, o que aconteceria com isso? Aconteceria que a indústria não teria capacidade de produção para atender a essa demanda. E aí nós teríamos uma outra inflação, um outro tipo de inflação, que era não mais inflação de custo, mas uma inflação de demanda, ou seja, uma inflação causada pelo excesso de procura por determinados produtos, e não tendo esses produtos, a tendência é a escassez de produto, aumentar o valor unitário desse produto. Então nós criamos essa barragem, foi o bloqueio dos ativos, o dinheiro que foi represado. E nós fomos depois abrindo o vertedouro, porque não podia a economia ficar sem dinheiro em circulação, isso não podia acontecer. Então nós fomos abrindo o vertedouro como se fosse o vertedouro de uma represa que estivesse, represa de água. Então vamos abrir um pouquinho, porque está muito cheio, para liberar um pouco de água aqui mais para essa área, para aquele setor ali, para aquele setor acolá, sendo que esse vertedouro de água era o vertedouro que a gente ia liberando dinheiro aos poucos, para as indústrias, para o pagamento da folha, para o pagamento de fornecedores e assim por diante. Mas, enfim, o que remanesceu desse bloqueio foi tudo devolvido porque alguma parte dos recursos já tinha sido devolvida nessa abertura das torneiras ou dos vertedouros. A parte que ficou ainda na represa foi devolvida em parcelas, em 18 parcelas, que foi a última delas paga no mês de agosto de 92. Então, eu diria que foi um pouco de cada coisa. É claro que isso causou muita insatisfação, porque foi um susto muito grande, né? Isso causou uma insatisfação muito grande, sobretudo nas classes mais favorecidas. Porque pesquisa... Cerca de 10%, não foi? Foi muito pouco. Se tem tem pesquisas, mas uma delas me foi dita outro dia por um jornalista do Estadão, do Estado de São Paulo, em que ele até me lembrou uma pesquisa que o Estadão fez à época, né, logo depois do plano e desse bloqueio dos ativos, e perguntaram: você apoia o governo? E, segundo ele, 80% da população apoiando.
Naquele momento do bloqueio, o momento mais agudo, né? Porque quando nós alcançamos também a poupança e nós estabelecemos o limite dos 50 mil, quem tiver até 50 mil reais está fora do bloqueio, que nós fizemos, hein? Cruzeiros. Desculpe, cruzeiros, na época, cruzeiros. O senhor já tinha mudado a moeda? Eu tinha mudado a moeda, eram cruzeiros. Até 50 cruzeiros, 50 mil cruzeiros, enfim, 50 moedas da época, não estaria isento desse bloqueio, né? Não estaria fora do bloqueio. E por que os 50 mil? Porque nós mandamos fazer um levantamento. Nossa preocupação era muito com a caderneta de poupança. Porque no bloqueio do dinheiro que estava na especulação financeira, que estava nos títulos ao portador, que estava até na conta corrente, para onde vários desses especuladores retiraram o seu dinheiro da especulação e colocaram na conta corrente, achando que na conta corrente ninguém iria mexer. Enfim, muitos também correram para a caderneta de poupança. Então nós tivemos que avançar também sobre a caderneta de poupança, mas não sem antes termos feito um levantamento para saber o perfil dos poupadores em caderneta de poupança à época. E nós verificamos, foi o estudo do Banco Central, que ele fez o levantamento, e 70% dos poupadores em caderneta de poupança à época tinham até 50 mil reais depositados nas suas cadernetas. Ou seja, somente 30% da população tinha mais de 50 mil reais nas cadernetas de poupança, né? Então foi por isso que ficou estabelecido esse valor de 50 mil. Quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. O senhor se arrepende de ter acabado com o SNI, o Serviço Nacional de Informações, por uma razão? Acabou que o governo ficou desguarnecido de informações importantes para o Planalto, que talvez só poderia ter contido esse avanço do parlamento, do processo do impeachment. O senhor se arrepende de ter acabado com o SNI? Não me arrependo. O que você fala é verdadeiro. Realmente, a extinção do SNI, da forma como foi feita, né, ela criou um grande problema, porque deixou o presidente da República sem um instrumento fundamental de governo, que é a informação. Informação, mas a boa informação, não é a informação da fofoca, do fuxico, da maledicência, né, como se fazia anteriormente. Mas a informação estratégica, né, para que o presidente, com a base nessas informações, pudesse tomar as decisões que ele tinha que tomar. Então, não me arrependo de ter extinguido o SNI, mas me arrependo de não ter também me dado conta da necessidade de ter criado imediatamente depois uma secretaria, que eu criei um pouco mais, mas demorei também a implementá-la, que é a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que até hoje existe aí. Então, essa Secretaria de Assuntos Estratégicos seria para não substituir, porque o SNI não podia ser substituído diante daquilo que ele fazia. Ele tinha a cara da ditadura. E tinha a cara de uma busca de intimidar os adversários com base em informações privadas que não combinavam com o governo democrático, exatamente. Então, desse modo é que isso sim. Então, respondendo a sua pergunta, faltou a criação de um órgão que proporcionasse ao presidente as informações necessárias para a sua tomada de decisões. Vou me permitir agora aqui duas citações bibliográficas, ambas curiosas. Uma delas está no livro Os Presidentes, do jornalista da Folha, Rodrigo Vizeu. Ele diz que a cara do isolamento no governo do senhor se deu em uma reunião, salvo engano, 16 de setembro, quando o senhor reuniu a base e ali tinha 60 deputados e 4 senadores. E nessa reunião, não sei se o senhor vai recordar dela, o senhor, inclusive, estava
exaltado e falou frases assim polêmicas, vamos dizer assim, até rechaçadas por Dr. Ulisses à época. O senhor se lembra dessa reunião? Dr. Ulisses, saudosa memória, saudosa memória. E o senhor considera que, de fato... Eu não repetiria o que eu disse em relação ao Dr. Ulisses. Ah, coisa boa. Mas o senhor concorda que Isso essa foi a cara do isolamento, no momento? Foi. Não só esse, mas teve outros momentos também. Mas esse eu me lembro especificamente porque não foi uma reunião, um jantar. Sim. Na casa de um deputado que ofereceu a casa dele para reunir deputados e senadores para tentar aglutinar a nossa base, né? Para evitar o impeachment, né? E lá foram poucos deputados, poucos senadores. E aí eu fui falar, e na hora que eu fui falar, aí eu estava muito exaltado. E aí sobrou para todo mundo. Sobrou para todo mundo, sobrou para todo mundo. Foi um espalha-brasa, mas foi um gesto meu que realmente só fruto de muita pressão, de muita coisa acontecendo, né, que me levou a dizer o que eu disse, falar o que eu falei. Em relação ao Dr. Ulisses, volto a dizer, retiro tudo aquilo que eu falei em relação a ele, e já havia feito chegar a ele também, logo depois do acontecido, 2 ou 3 dias depois, eu fiz chegar aos ouvidos dele que ele me desculpasse pelo que eu havia falado naquele jantar em relação a ele. E para finalizar, uma curiosidade. Dizem aí, se eu não me engano, isso consta no livro do professor Marco Antônio Villa também, historiador. Um momento que a ficha do senhor caiu, que o senhor tinha perdido a presidência da República, quando o senhor foi notificado do afastamento, saiu pela lateral do Palácio do Planalto, pegou o helicóptero e teria pedido ao piloto para sobrevoar, se não me engano, uma escola. E esse piloto se recusou a sobrevoar a escola com uma justificativa, me parece que falta de combustível. Conta aí essa curiosidade para a gente, como é que o senhor interpretou isso? Bom, a minha interpretação foi exatamente essa. Assim, realmente agora acabou, não tem como voltar mais à presidência. Mas eu saí, quero dizer, pela porta que eu sempre utilizei na minha entrada e saída do Palácio do Planalto, né? Fora a cerimônia às sextas-feiras e às terças, que eu fazia a subida e a descida da rampa, sexta descia a rampa e terça subia a rampa. No meu dia a dia normal eu utilizava sempre a mesma porta pela qual eu saí, que era para pegar a porta que dá para o heliponto, onde eu pegava o helicóptero. Então eu saí, peguei o helicóptero, aí pedi ao piloto, olha, antes de chegar na casa, na casa da Dinda, onde eu moro, vamos sobrevoar uma cidade satélite aqui chamada Santa Maria, onde eu estava construindo um SIAC, dentro daquela minha preocupação com a questão da educação, era um programa fantástico para a federalização do ensino básico no país, né? E eram escolas, enfim, muito boas. E eu falei, dá para sobrevoar, para nós passarmos por Santa Maria, que eram mais 2 minutos de voo, e depois irmos para a Dinda. Aí o piloto chegou e disse assim, não, negativo, não temos combustível para isso. E eu sabendo, né, e todo mundo, a torcida do Flamengo sabe também, a torcida do Atlético, do Cruzeiro também sabe, que o presidente da República, ele jamais entra num avião, num helicóptero ou num carro sem que tudo esteja absolutamente nos conformes e abastecidos. Então o helicóptero tinha autonomia de 3 horas e meia de voo. O helicóptero estava com o tanque cheio. Quando o piloto vira para mim e diz que não tem combustível para isso, aí eu pensei, bom, se até o piloto está dizendo isso para um presidente da República, é porque realmente aí acabou. Fernando Collor de Mello, falando exclusivamente aqui no Política Cruzada sobre os 30 anos da posse dele na presidência da República. Nosso tempo acabou, infelizmente, porque eu teria mais 1 hora aqui fácil de assuntos. Muito obrigado. Mas eu quero agradecer muito a disposição do senhor em reservar um espaço na agenda para atender aqui ao jornalismo da TV Paranaíba, o público do Triângulo Mineiro. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que participaram dessa entrevista, a todos os integrantes da TV Paranaíba, muito obrigado pela entrevista, pela oportunidade que vocês estão me dando de me dirigir a um povo tão querido
como é o povo de Minas e o povo do Triângulo, sempre repetindo aquilo que eu disse no início, né? O meu bem-querer pelo Triângulo é muito grande, e especificamente pelo Araxá. Enfim, muito obrigado. Eu fico muito emocionado cada vez que eu me lembro das minhas idas ao Triângulo, pela forma como eu sempre fui recebido, pela votação que eu tive no Triângulo, e foi uma votação estupenda, né? Mas, enfim, agradecer a vocês no dia como o de hoje, em que a gente está registrando a passagem do 30º ano da primeira eleição para presidente da República, depois de 29 anos sem que fosse dado ao povo o direito de escolher o seu presidente. Muito obrigado a cada um de vocês e muito obrigado particularmente a todos que fazem a TV Paranaíba. Você de casa, nosso muito obrigado também pela companhia. Eu lembro que a íntegra deste programa já está disponível a partir de agora em nosso canal no YouTube. Amanhã também o podcast Política Cruzada estará disponível nas suas plataformas de áudio aí digitais, com os melhores momentos dessa entrevista tão importante para a história política nacional. Um bom dia para você, uma boa semana, até domingo que vem.